Bom dia, povo lindo. Hoje eu venho aqui falar de um assunto muito importante, a escola. Nada mais importante do que essa semana, que segunda-feira foi o dia das crianças e amanhã vai ser o dia dos professores, do que falar de uma coisa que une esses dois grupos, que são os alunos e são os professores, e falar dela, né, da escola, através dos tempos, como ela vem se modificando, como ela vem se colocando na sociedade. Ó, hoje nós vamos falar da memória escolar. Muita coisa mudou no jeito de ensinar e de aprender nas escolas nos últimos 100 anos. Ao analisar fotografias antigas ou ler histórias de autores do passado, podemos conhecer essas mudanças. Observe as fotografias a seguir. Elas registram salas de aula de cerca de 100 anos atrás. Quais as diferenças e semelhanças entre as duas fotografias? Vamos descer aqui. Descer mais um pouquinho, pronto. Aqui, aula de leitura para meninas no município de Campinas, estado de São Paulo, de 1939. Aula de trabalhos manuais para meninas, município do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, né? Já disse, 1922. Na escola, meninos e meninas estudavam separadamente. Os meninos praticavam exercícios militares e atividades como marcenaria. As meninas aprendiam trabalhos manuais, como costura e bordado, porque eram preparadas para se casar, cuidar de casa e dos filhos. Os alunos eram tratados com rigorosa disciplina, e aqueles que não se comportavam bem ou que não faziam as lições eram punidos pelos professores. Havia muitos castigos: apanhar com palmatória e com vara de marmelo, ajoelhar-se no milho e escrever uma frase várias vezes na lousa. Na escola de hoje, as crianças têm mais oportunidades de frequentar a escola do que há 100 anos. Meninos e meninas estudam juntos e aprendem as mesmas matérias e conteúdos. Além disso, os castigos físicos são proibidos. Aqui vamos ler esse textinho que é bem interessante. O Birilho. O Birilho teve 10 pontos. O Birilo teve 10 pontos porque colou. Recebi a ordem de levantar-me. Minhas orelhas, na certa, estavam vermelhas, para combinar com a cor da cara. Meu coração disparava e em minha mente estava a carranca do professor Espinhel. Estava com castigo de ficar de pé, de braços abertos e as recuadas a cada vez que o cansaço me obrigasse a abaixá-los. Os olhos da dona Zulmira lentamente saíram da direção do Adilson e cravaram-se em mim. Quero ver a cola. Bora? Bom, na hora eu decidi que tinha de falar a verdade e pronto. Eu fiz essa cola sim, dona Zulmira. Levei a semana inteira fazendo, mas juro que fiz toda a prova sem tocar nela. Muito bem, então vamos ver. Quais são os principais afluentes da margem direita do rio Amazonas? Javari, Juruá, Puruxós, Madeira, Tapajós e Xingu. Respondi na hora. Com mais duas perguntas, Dona Zulmira pareceu satisfeita e decidiu. Muito bem, você não fez uma cola. Estudou fazendo resumo. Sua nota continua valendo. De acordo com o texto, quais seriam as consequências caso o aluno birulho fosse pego colando na prova? Cortou um pouquinho, mas dá para eu saber porque isso é a página do livro. Então vamos aqui para objetos de memória. Todo objeto conta uma história. Nos materiais escolares, nas cadernetas e nos boletins antigos, podemos encontrar informações
sobre como era a educação das crianças do passado. Materiais escolares. Há mais de 100 anos, os alunos usavam uma pequena lousa feita de ardósia e um lápis do mesmo material para fazer as tarefas em sala de aula. Somente depois de treinar bastante, eles podiam usar os cadernos, uma caneta com ponta de metal e tinta. Aqui, ó, que seria a lousa, e aqui eles treinavam bastante antes de ir para os cadernos. Não é como hoje que a gente escreve diretamente nos cadernos, né? Logo que caderno naquele tempo era caríssimo. Boletim caderneta. Os boletins e as cadernetas escolares são os registros das atividades dos alunos na escola. Antigamente, eles eram preenchidos à mão, com caneta tinteiro, e apresentavam o histórico escolar de cada aluno, as disciplinas que estudavam e as observações feitas pelo professor. Aí aqui, ó, primeira pergunta para vocês. Pergunte a um adulto de sua família se há algum objeto guardado como lembrança dos tempos da escola. Peça a ele que conte por que esse objeto é especial. Se possível, grave a entrevista e traga esse objeto para a sala de aula. Mostre aos colegas e conte a eles a sua história. Por fim, escreva um pequeno texto no caderno sobre esse objeto. Hoje sabemos que nossa sala de aula é virtual, né? Então, mas se vocês tiverem um parente que tem esse material, faça um videozinho que vai parecer que ele está na sala de aula. E nós temos nossa sala de aula, não é presencial, mas ela é virtual, não é verdade? A tecnologia na escola. Atualmente, muitas escolas usam materiais modernos, como a lousa digital e o tablet. A lousa digital é uma espécie de tela de computador gigante interativa. Ao tocá-la, o professor e o aluno podem escrever e apagar textos, ampliar uma imagem, fazer atividades digitais, utilizar animações e consultar sites. O tablet é um aparelho portátil com a tela sensível ao toque. Ao usá-la, os alunos podem ler um texto, acessar jogos, assistir vídeos, além de outras atividades. Em alguns casos, acessar o boletim escolar. Aqui, ó. Na quarta questão, vocês vão circular de amarelo os objetos que faziam parte da escola de antigamente e de azul os que são usados hoje em dia em algumas escolas. Tá certo? Então, essa é a nossa aula de história hoje. Ó, importante frisar é que a escola, ela muda ao decorrer do tempo, como a sociedade também muda. Primeiro muda a sociedade e em consequência, a escola também tem que mudar, tem que se adequar à nova realidade. É isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, desde o começo da pandemia, que tivemos que sair do ambiente escolar e vir para o ambiente virtual. Então, a escola, ela não para nunca. Ela continua sempre, mesmo que as dificuldades apareçam, ela arruma um jeito de se adequar como vamos dizer assim, a necessidades da sociedade. Então, ela é um organismo vivo, mesmo que as dificuldades apareçam, ela sempre vai arrumar um jeito de resolver. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje.